Olá pessoal, aqui é o professor Smartness e hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a entrevista do Capra para a Folha de São Paulo, né? Que foi publicada no dia 9 de agosto de 2020 e que vem para reforçar aqui muito do que a gente tem falado e que a gente tem. E a gente publicou um vídeo aqui até alguns dias atrás falando sobre o Capra, destacando o papel dele, né, nessa questão toda do estudo do direito ambiental e a importância de se estudar ainda o Capra, né, que é um pesquisador que já está aí, sua obra de sucesso é da década de 80, do século passado, então está há 40 anos publicando sobre o assunto, e que nos trouxe, né, agora, nos últimos tempos, essa obra aqui, A Revolução Ecojurídica, Freixato Capra e Hugo Matei. Eu não gosto muito do termo revolução, né, eu acho que a revolução implica sempre algo que vai além da liberdade das pessoas, né? Eu acho que a mudança sempre vem por um contexto educacional e por um contexto, né, de autopercepção e de cognição avançada da realidade. Então isso vai muito além do processo de revolução, né? Eu prefiro muito mais o termo evolução, né? Então, evolução ecojurídica seria o que eu mais acharia adequado e não o termo revolução, né? Que a gente sabe que as revoluções sempre acabaram muito mal na história da humanidade. E para falar então, né, dessa entrevista do Capra, eu coloquei aqui, vou fazer apenas um apanhado de algumas coisas importantes que eu percebi na entrevista, né? A entrevista está na Folha de São Paulo, publicada no dia 9, tá, de agosto de 2020. Quem tiver interesse, acesse, né, o site e visite a entrevista, tá? Eu vou colocar algumas coisas aqui que eu achei interessantes, que tem a ver com essa questão de direito ambiental, tem a ver com as pesquisas que nós realizamos, né, e com as pesquisas que nós queremos realizar. Então eu vou abrir aqui um pouquinho, vou tentar abrir aqui para mostrar a tela cheia para vocês, né? Então, escrevi aqui Friedrich Capra e a Teia da Vida. Teia da Vida é um título de uma das obras do Capra, né? Talvez essa obra que tenha feito ele caminhar, né, em direção à questão ambiental. Não que na primeira e mais destacada obra dele, né, O Ponto de Mutação, ele já não falasse das questões ambientais, né? Mas eu acho que aqui nessa obra, assim, é o ponto de mutação do autor para se encaminhar para a questão da, do problema ambiental que nós vivemos na atualidade, porque aqui ele tenta, né, analisar uh, a partir da complexidade e a partir da realidade, né, aplicada nos sistemas, né? Quando a gente fala em física quântica, né, lembrando aqui que o Friedrich Capra, então ele é um físico quântico, um escritor e um ambientalista, a gente tem que levar em consideração que a física quântica ela engloba, né, um conjunto de bases de conhecimentos, né, que implica que a gente faça uma análise do mundo a partir de uma visão transdisciplinar, né, uma visão de mundo que congrega vários níveis de realidade e várias outras dimensões que porventura a gente possa não estar entendendo naquele fenômeno, que existe então uma complexidade por nós estarmos diante de tantos níveis de realidade, né? Tudo é muito complexo e todas as respostas tendem a ser bem estudadas, né? Principalmente respostas que envolvam o macro. E também, quando nós trabalhamos, né, com níveis de realidade, que nós façamos sempre a inclusão de novos níveis de realidade a partir do momento que nós tomemos conhecimento deles, né? E aí façamos uma ideia de sistema, né? Porque tudo está interligado com tudo. Então essa é a grande mudança que a física quântica trouxe, né, para o mundo científico, né, que agregou valor. Então nós deixamos um paradigma newtoniano cartesiano que tem sua finalidade, que tem sua função, que tem sua utilidade, que continua sendo muito importante, mas nós abrimos, né, o campo do conhecimento humano para outras ciências, né, que passaram, que não são as ciências duras, né, as ciências da natureza, as ciências exatas, mas que são essas ciências sociais, né? As ciências que envolvem o quê? A participação do ser humano enquanto agente que pesquisa a realidade, mas que também é o agente que interfere nesta realidade, tá? Então, isso é uma das bases de estudos da física quântica.
E aí eu acho que o Capra, né, conforme ele foi avançando, ele foi estudando tanto essa questão do sistema da vida, né, da interligação do todo, né, da complexidade do todo, que você acaba, ao fazer esses estudos, chegando na questão ambiental, né, porque questão ambiental não é só um problema da floresta, né, e dos que vivem na floresta, né, dos seres vivos que vivem na floresta, mas é dos impactos, né, de que todo o meio tem, né, sobre a realidade da vida humana, né, e sobre a própria capacidade de manutenção do meio, né? Então, ecologia sempre são três pilares, né? É produção, é consumo e é reciclagem. Então, os ciclos regenerativos são muito importantes. Se a gente não está dentro do ciclo regenerativo, significa que a gente não está com sustentabilidade. E aí aquele sistema tende, então, né, a se, né, deteriorar, a perder a qualidade, né, a diminuição da sua qualidade, da possibilidade da qualidade que ele oferece. Então, a partir desta lógica científica, né, que é uma lógica de um planeta finito, de recursos finitos, uma lógica até econômica, né, da economia dos recursos finitos, recursos naturais finitos para necessidades humanas infinitas. A partir daí, a gente começa a entender que não é possível que o planeta consiga, né, sustentar necessidades infinitas e um crescimento populacional infinito. Então, esta é a grande questão, né? Querer entrar no negacionismo, né, desta discussão é apenas uma forma, né, ideológica e neurótica de se afastar do enfrentamento de realidades, né? O psicanálise sempre trabalhou com isso, né? Você está no mundo da fantasia ou você está no mundo da realidade? E por ali a gente avalia o seu nível de neurose, né? Quanto mais deslocado ao mundo da fantasia, mais neurótico, mais psicótico, né? Mais em delírio. Quanto mais retorna à realidade, mais cognoscível, mais, né, senhor das suas razões. Então daí a importância da gente sempre ter o pé no chão. Ele faz aqui uma análise, né, a partir da questão da pandemia que nós vivemos. Então, ele procura demonstrar como essa situação acabou afetando, né, como todos esse conjunto de realidades, de interferências, né, na, na vida humana, né, da forma como a economia é construída, da forma como a devastação ambiental é colocada e como isso acaba resultando, né, nos efeitos pandêmicos que nós vivenciamos. Se a gente for prestar atenção, né, que isso surgiu na China, né, lembrando sempre que isso surgiu na China, a gente vai entender muito bem o contexto de economia predatória, de devastação ambiental, né, e dos seus efeitos, porque é dessa economia predatória e dessa devastação ambiental que surgem, né, o espaço para que essas doenças apareçam, né, para que essas doenças surjam. Então já se sabe que essa doença tem lá, né, a sua etiologia num agente da natureza, né, e talvez de uma natureza que tenha sido invadida, né, devastada, a partir de uma economia predatória, né, fulcrada aí num processo grave de desigualdade, né, e de apropriação dos recursos naturais dentro daquela ideia da tragédia dos comuns, né. Então se o ambiente não é de ninguém, ou se o ambiente é de todos, né, quer dizer, ao contrário, se o ambiente é de todos, ele não é de ninguém. E se não é de ninguém, ele pode ser apropriado por quem chegar primeiro, né? Ou por quem conseguir dar uma vazão econômica para aquilo. E aí a gente cai na tragédia dos comuns, que é esse estado de coisa que nós vivemos atualmente. Então, o que a gente pode fazer em relação a essa perspectiva é fazermos a nossa leitura, né, enquanto cientistas que se propõem a estudar o direito, né, de uma maneira qualificada. E não a partir de negacionismos, né, ou neuroses, né, de delírio. Aqui é muito interessante, né, ele fala bastante nessa entrevista sobre a questão do Gaia, né, a Gaia é um símbolo mítico, né, da Mãe Terra. Tem até aqui uma imagem que eu também já coloquei em algum vídeo anterior, eu coloquei de novo, que eu achei meio bonitinha, e que eu ganhei de uma grande amiga minha.
E achei muito bonitinha essa imagem, e ela diz muito, né? E aí aquela ideia, né, do que é a hipótese Gaia? É a hipótese de que o planeta, ele é um organismo vivo em si, né? E que como organismo vivo em si, assim como o nosso corpo, ele tem toda uma fisiologia de funcionamento, né? E assim como um vírus, né, ataca o corpo, né? E aí a pessoa fica adoecida, né? E o vírus se propaga indefinidamente, a gente também tem que olhar para o Gaia e entender que nós somos uma espécie virótica, né? Que estamos atacando e estamos usufruindo indevidamente da estruturação desse planeta, né? Em excesso, né? Então isso é uma questão muito matemática. É uma questão que ele não enfrenta aqui, né? A verdade seja dita, ele não entra nessa questão, ele não discute isso. Ele não discute o fato de que a superpopulação também é um motor de desigualdade, né? Ele não enfrenta essa questão. Talvez enfrente em algum outro contexto, né, que eu não tenha lido, mas nessa entrevista ele não enfrenta, né? Enfrenta a questão da economia predatória, da devastação ambiental decorrente dela, né, enquanto base do desequilíbrio do Gaia, né, mas não enfrenta essa parte mais pesada, né, de se comparar, né, a superpopulação humana a uma invasão virótica, né, que causa os mesmos os danos ao organismo por sua intensidade, né, e virulência. Daí a necessidade, né, de se buscar uma nova forma de viver. E daí a gente chega em uma das proposições dele, né? Então, de alguma maneira, ele considera, né, os seres humanos atuais enquanto analfabetos ambientais, né? É um termo interessante para se tratar da tragédia dos comuns, né? É um termo bem adequado para descrever realmente a tragédia dos comuns, quer dizer, a tragédia daqueles que não entendem nada, né, de sustentabilidade e que por uma necessidade, talvez, né, por uma demanda, por necessidade, por uma falta de educação ou por, né, ou por perversão mesmo, né, acabam, né, contribuindo para a devastação ser maior, né, ser ampliada. E daí, claro, ele criou um instituto, né, que chama Center of Ecoliteracy, e a tradução que eu encontrei, a melhor tradução que eu encontrei é de que se trata de um centro para o ecoanalfabetismo, né, para enfrentamento, ou centro para ecoalfabetização, né, pegando pelo lado do copo mais cheio, um centro para ecoalfabetização que fica em São Francisco, na Califórnia, né, então, tem essa finalidade. Bom, pessoal, para quem não conhece São Francisco, eu já tive a oportunidade de conhecer e realmente é uma cidade maravilhosa. Eu não encontrei uma imagem que pudesse descrever tudo que essa cidade tem a oferecer, né? Em termos de alimentação orgânica, modais de transporte, né? Você tem ciclovias pela cidade toda, você tem possibilidade de se deslocar de uma maneira, né, sustentável. Você vai nos mercados, você encontra, né, prateleiras de orgânicos, né, para todos os lados. A questão, né, da qualidade de vida, né, espaços para recreação, áreas abertas, áreas verdes, né. Tanto que é uma cidade caríssima para se morar, né? Todo mundo quer se mudar para esse local, né? Ela fica muito próxima do Vale do Silício, então é uma cidade que também comporta pessoas, né, com um alto nível intelectual, né, que trabalham ali nas empresas mais desenvolvidas, a exemplo do Google. Então é um local realmente muito desenvolvido e caríssimo, né, e com alta qualidade de vida. Então, realmente é interessante, né, que essa ideia ele esteja, né, ter materializado na Universidade de Berkeley, essa ideia, nos locais, né, que é um oásis, né, que vai permanecer sendo um oásis, né, um local frio, um local com temperaturas bem agradáveis. E daí a gente pode perceber que é uma proposta, né, de tentar levar isso, né, de criar uma matriz lá fundamentada e levar isso para outros locais. Achei muito interessante a ideia, né, de utilizar esse termo, né, de ecoalfabetização, né, o termo de analfabetos ambientais também achei bem interessantes,
até para a gente poder explicar o que é a tragédia dos comuns, né? Para a gente tentar clarear um pouco isso e criar uma motivação, né, a partir do entendimento do que é a tragédia dos comuns, né, uma motivação para que a gente saia do analfabetismo ambiental, né, que saia também do negacionismo, né, o negacionismo hoje, em relação ao meio ambiente, ele se tornou uma bandeira, uma bandeira ideológica, né, então ela está dentro daquela caixinha, né, de conteúdos que você tem que ter para se aderir a uma determinada ideologia, né. Então, e aparentemente negar totalmente a questão ambiental está na caixinha radical da direita, enquanto abraçar a causa ambiental ao extremo também, né, está na caixinha da extrema esquerda. Então a gente acaba vendo aí uma dicotomia até falsa, né? Falsa no sentido de a gente depender da China, né, o maior poluidor do planeta hoje, né? Tanto as sociedades livres como as sociedades não livres depender da China, né, de um país totalmente, né, comunista, autoritário, que explora a sua população, né, e que abusa dos recursos naturais. Então a gente já vê aí que, né, as caixinhas, né, as duas caixinhas extremas, elas criticam, mas elas dependem, né? Elas dependem. E até a caixinha da direita, que se diz, né, muito avançada, estimula, né, o aumento da exploração de áreas agrícolas para fornecer alimento para a China, né? Então a incoerência é gritante, né? A incoerência demonstra o fio da neurose e da hipocrisia, né, das ideologias, né? Porque aí você vê os furos que existem, né? Você produzir, né, alimentos para sustentar, né, o avanço da, né, produtos primários para se enviar para a China para ele devolver produtos manufaturados e ganhar 3 vezes em cima, né? É a, é a velha lenda da colônia, né, do Brasil enquanto colônia que permanece, né, sendo colonizado agora pela China. Então não mudou nada, né? Então veja como é complexo você lidar com isso. Enquanto a gente deixa, né, de racionalizar né, os nossos recursos naturais, colocar, né, aproveitá-los da melhor maneira possível, não, vamos criando um passivo de destruição ambiental, de emprego de venenos de todos os tipos para sustentar uma ditadura chinesa. Então, é impossível isso, e esse modelo defendido por um governo que se diz de direita, né? Então veja como é que a gente cai nas falácias, né? Nas grandes falácias das coisas. E aí até uma crítica que a gente pode fazer também, né, ao próprio né, autor, Fritjof Capra, por morar num local tão maravilhoso, tão belo, tão organizado, né, e estar no oásis do mundo né, e daí com todos os confortos, né, de que esse padrão traz para ele, mas que de uma maneira geral é insustentável se a gente não atacar o problema da superpopulação, né, se a gente não enfrentar isso. E se o centro né, de alfabetização dele não trabalhar com essa questão também, né, da procriação responsável, né? Então isso aí tudo tem que ser trabalhado, eu não conheço, não aprofundei, então não posso julgar se eles fazem esse trabalho ou não, mas que isso precisa ser analisado, precisa. E aí, né, o último slidezinho aqui, só para colocar um pouco o que ele pensa, né? Vou tentar abrir aqui, né? Então aqui, né, aqui, voltando um pouco aqui ao Center for Ecoliteracy, quem quiser procurar, tá? Então, educação ecológica, comida e sustentabilidade e câmbio, né, câmbio de sistemas, tá? Então, quem quiser dar uma lida, procurar. Eu gostei da vibe, né? Gostei do que vi lá, achei interessante. Aqui a foto de São Francisco e aqui, né? Aqui só para pegar uma passagem aqui da fala dele que eu achei interessante, né? Eu me formei como físico e fiquei fascinado pelas implicações da física quântica.
que nos mostra que o mundo material não é uma máquina gigante, mas uma rede inseparável de padrões de relações. Então, olha que interessante, né? A física quântica trouxe para ele a noção de que o mundo material não é uma máquina, mas sim uma rede inseparável de padrões e relações. Durante os anos 80, que foi quando ele escreveu a obra, né? O Ponto de Mutação, minha pesquisa virou para a área das ciências da vida, da qual tenho emergido um novo conceito sistêmico que confirma a fundamental interconectividade e interdependência de todos os fenômenos naturais. Eu acho que essa é a base, né, de tudo que a gente tem que estudar ao fazer uma análise integrada, né, dos conhecimentos, e daí a importância, né, de se reaver aquilo que a obra e o pensamento de Fritjof Capra pode nos ajudar. Especialmente para quem é do direito, né? Eu acho que essa é a última contribuição dele, tá? Que pode ser algo muito interessante para que a gente possa conhecer mais o autor, né? E depois voltar um pouco nas obras anteriores e daí conseguir, né, chegar ao marco teórico, né, que hoje eu considero o Fritjof Capra um marco teórico, né, dos estudos em área de direito ambiental e sustentabilidade, até para que a gente possa, então, né, trazer essas concepções que são mais, né, de educação, né, de sustentabilidade, de sistemas, para o nosso repertório. Porque sem repertório, né, não nos resta muita coisa, né? Só nos resta a tragédia dos comuns. Se a gente não sabe, né, que nós vivemos na tragédia dos comuns, se nós não sabemos como sair dela, né, se nós não estamos dispostos a, né, pagar o preço, né, de enfrentar o negacionismo, de tentar, né, levar as coisas para o melhor, né, só nos resta, né, aceitar o que tudo isso, né, produz, as consequências futuras que isso poderá produzir. Então, acho que esse não é algo, né, que aqueles que se dispõem a desenvolver o seu intelecto, né, a usar a sua mente, as suas potencialidades mentais para melhorar o nosso país, deva, né, aceitar. Então, eu sou o professor Martins, né, mais um vídeo aqui sobre esse assunto importante aqui do Capra, que veio em boa hora, né, para nos trazer essa entrevista aqui, né, sobre a atualidade do pensamento dele, né. Então vamos deixar guardada essa entrevista até para que a gente possa utilizá-la para situar, né, localizar no tempo essa última obra que ele publicou sobre ecojurídica, tá bom? Então até mais.